Minha família planejou me humilhar no jantar de Natal, mas eu hackeei o projetor, revelei os crimes deles para todos os convidados e terminei a noite dando uma ordem de despejo ao meu próprio pai. Sabe aquele momento em que o mundo para e você percebe que as pessoas que deveriam ser seu porto seguro são na verdade os arquitetos da sua ruína? Pois é. Eu estava atrás da porta da cozinha, com uma garrafa de vinho na mão que eu tinha comprado para celebrar o Natal em família, quando ouvi meu nome. Mas não era um elogio. Minha mãe, minha irmã e meu cunhado estavam rindo, planejando detalhadamente como iriam me humilhar na frente de todos os convidados naquela noite, transformando o meu maior fracasso profissional em piada de mesa. Eles não sabiam que eu estava ali. Eles não sabiam que eu ouvi cada palavra. E o que eles menos esperavam é que, ao planejar a minha queda, eles acabaram de me dar as chaves para destruir a reputação da família inteira. O que eu fiz naquela noite não foi apenas faltar ao jantar. Foi o início de uma execução social que deixaria uma marca permanente. Mas a parte mais pesada, o segredo que eu guardava no bolso e que mudaria o destino da herança da nossa família, eu só revelaria quando o último convidado fosse embora. Eu sempre fui o patinho feio da família Silva. Meu pai é um advogado de renome, minha irmã, Letícia, é a queridinha dos eventos sociais, e eu era o cara que tentou abrir uma startup de tecnologia que faliu 6 meses atrás, levando todas as minhas economias. Para eles, eu era o exemplo do que não ser. Mas o que eles ignoravam é que eu não era apenas um fracassado. Eu era um estrategista que estava apenas esperando a carta certa para jogar. Naquela véspera de Natal, a casa estava impecável. O cheiro de peru assado e pinho preenchia o ar, mas o impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. O desafio era claro. Eu estava em um ninho de cobras. A injustiça queimava. Eu tinha trabalhado 18 horas por dia naquela startup, tinha ficado sem comer para pagar funcionários, e minha própria mãe queria usar isso como entretenimento de Natal. A escala da traição era absurda, mas em vez de entrar e gritar, eu recuei. Senti o tempo pulsar nas minhas têmporas. Eu tinha exatamente 2 horas antes dos primeiros convidados chegarem. 2 horas para transformar a humilhação planejada em uma armadilha mortal. Eu saí da casa sem ser visto e fui direto para o meu carro. Meu coração batia em um ritmo urgente. Eu precisava ser rápido. Se o jogo deles era usar a tecnologia para me expor, eu dominava aquele campo muito melhor que eles. Eu tinha acesso remoto ao servidor da casa, algo que instalei meses atrás para ajudar meu pai com os backups do escritório. Enquanto dirigia para um café 24 horas, a tensão escalava. Eu comecei a acessar os arquivos privados da Letícia e do meu pai. O que eu encontrei fez meu sangue gelar. A perfeição da Letícia era financiada por desvios de dinheiro da conta da minha mãe, e o renome do meu pai estava sustentado por um esquema de suborno que faria qualquer juiz perder a toga. A curiosidade de ver o quão fundo aquele buraco ia me mantinha vidrado na tela do notebook. Eu comecei a editar o arquivo de vídeo deles. Mantive o início emocionante, com fotos de infância, mas no minuto exato em que eles pretendiam exibir a minha falência, eu inseri as provas dos crimes deles. Notas fiscais frias, capturas de tela de conversas comprometedoras e o registro do desvio de dinheiro da Letícia. Eu estava criando uma bomba atômica digital. O tempo estava acabando. Faltavam 30 minutos para o jantar. Meus pais começaram a me ligar. 1, 2, 10 vezes. Eu não atendi. A urgência era a minha aliada. Deixei que o silêncio instalasse a dúvida neles. No grupo da família, as mensagens começaram a saltar. Onde você está? O jantar vai começar. Não se atrase para a surpresa. Surpresa. Eles não tinham ideia do significado dessa palavra. Eu estacionei o carro em uma rua escura, a 2 quarteirões da mansão. Eu podia ver o brilho das luzes de Natal e ouvir o som abafado da música clássica. Convidados importantes, sócios do meu pai, a elite da cidade estava lá. A recompensa gigante de ver a verdade ser revelada era o que me mantinha firme, apesar da mão trêmula. Enviei uma mensagem curta no grupo. Tive um imprevisto técnico com o presente de vocês. Comecem sem mim. Assistam ao vídeo às 22 em ponto. É a minha contribuição para a noite. Eu sabia que a ganância deles por me ver humilhado faria com que seguissem o roteiro. Eles não conseguiriam resistir. A curiosidade de me ver destruído seria o prego no caixão deles. Sentei no banco do motorista e abri o live streaming das câmeras de segurança da sala. O jogo tinha começado. A escala do drama era cinematográfica. Eu via pela câmera minha mãe sussurrando para Letícia, ambas sorrindo com o celular na mão. Elas achavam que eu estava fugindo, que eu estava com medo. Mal sabiam que eu estava no controle de cada pixel que seria projetado naquela parede branca. O clima na sala era de antecipação. Os convidados seguravam suas taças de cristal, esperando pelo momento especial da noite. Eram 21h55. O clímax estava a 5 minutos de distância. Eu sentia uma mistura de náusea e euforia.
A injustiça que sofri a vida inteira, sendo o filho menos amado, o erro da... Às 22 em ponto, meu pai se levantou. Ele fez um discurso hipócrita sobre lealdade e transparência na família. Ele pediu para apagarem as luzes. O projetor brilhou. As primeiras imagens eram minhas pequeno, sorrindo. Ouvi os convidados soltarem um "ah" coletivo. Minha mãe e minha irmã se posicionaram na frente, prontas para saborear a minha queda. Eu vi o momento exato em que a transição do vídeo aconteceu. Mas não foram os meus documentos de falência que apareceram. A tela foi preenchida pelo extrato bancário da Letícia, mostrando a transferência de R$500 mil da conta de saúde da minha mãe para uma conta no exterior. O áudio que saiu pelas caixas de som de alta fidelidade não era meu implorando por dinheiro, mas sim do meu pai combinando o pagamento de uma propina para um perito judicial. O silêncio que caiu sobre aquela sala de jantar foi mais pesado do que qualquer condenação. Eu via, pela câmera infravermelha, o rosto da minha mãe perder a cor. Letícia tentou correr para o projetor, mas o sistema estava travado. Eu tinha bloqueado qualquer intervenção manual. As pessoas começaram a se olhar. Os sócios do meu pai se levantaram, os rostos transformados em máscaras de choque e desprezo. A humilhação pública que foi planejada para mim tinha acabado de mudar de alvo, e eu ainda não tinha terminado. A tensão estava no ápice. Eu podia ver meu pai desabando na cadeira, enquanto os convidados começavam a sair, sem dizer uma palavra, deixando para trás o banquete intocado e uma família em ruínas. A reviravolta foi total. A injustiça tinha sido lavada com a verdade mais bruta possível. Mas o que eles ainda não sabiam, e o que eu estava prestes a enviar em uma última mensagem privada para o meu pai, era a razão real de eu ter falido a startup e o que eu fiz com um código-fonte que ele tanto queria roubar de mim. Você tem razão. O texto anterior foi sintético demais para um roteiro de longo. O silêncio que se seguiu à projeção na sala de jantar atravessou a tela do meu notebook e me atingiu no carro, a 2 quarteirões de distância. Eu via, pelas câmeras de alta definição que eu mesmo instalei, o desespero cru. Sabe aquele efeito de câmera lenta que a gente usa em edições de suspense? A vida real estava fazendo isso na minha frente. Minha irmã, Letícia, a princesa da elite, tentava desesperadamente puxar os cabos do projetor, tropeçando no próprio vestido de grife e derrubando uma cristaleira de herança de família. O som do cristal estilhaçando ecoou nos meus fones de ouvido como uma salva de palmas. Meu pai, o Dr. Silva, o homem que sempre teve uma resposta cínica para tudo, estava paralisado. A taça de vinho na mão dele tremia, tanto que o líquido respingava no tapete persa. Os convidados, juízes, empresários e figuras públicas, levantaram-se em um movimento coreografado de repulsa. Ninguém disse tchau. Ninguém ofereceu apoio. Eles apenas recolheram seus pertences com rostos carregados de um desprezo gelado. Em menos de 5 minutos, a mansão que cheirava a luxo e poder cheirava apenas a fracasso e segredos expostos. A humilhação pública que eles desenharam milimetricamente para mim tinha acabado de se tornar o palco do suicídio social deles. Mas a escala desse desastre estava apenas começando a subir. Eu não queria apenas que eles passassem vergonha. Eu queria que eles sentissem o peso da estrutura que tentaram derrubar. A psicologia do encurralado é previsível. A tensão subiu de nível quando vi meu pai se levantar e caminhar em direção a uma das câmeras ocultas, como se soubesse que eu estava lá, do outro lado da fibra óptica. Ele gritou para a sala agora vazia, as veias do pescoço saltadas. Eu sei que você está assistindo, seu covarde. Você faliu aquela empresa porque é um medíocre. Aquele código que você criou, aquilo era meu por direito. Eu paguei cada centavo da sua educação, eu era o dono daquela ideia. Ali estava. A confissão final que eu precisava. O desafio que enfrentei nos últimos 8 meses não foi a falta de mercado ou erro técnico. Foi sabotagem. Meu próprio pai, o homem que me chamava de investimento perdido, tinha infiltrado um espião industrial na minha startup. Ele queria roubar o núcleo do meu software de criptografia para vendê-lo a um grupo alemão por uma soma que garantiria a aposentadoria nababesca dele e os luxos da Letícia por décadas. Ele me faliu de propósito, asfixiando meus créditos bancários, só para que eu voltasse para casa derrotado, implorando por um emprego de escritório no escritório dele. A urgência de dar o golpe final me fez abrir o painel de controle do meu servidor. Eu não era apenas um filho vingativo, eu era o dono do tabuleiro. Eu digitei a última mensagem da noite no grupo da família, onde todos os parentes distantes também estavam. Eu não enviei um texto. Enviei um link de acesso público a um cartório de patentes internacional em Genebra. O rosto do meu pai, ao abrir o link pelo iPad que ainda estava sobre a mesa, passou de vermelho de raiva para um cinza pálido, quase cadavérico. Ele percebeu tarde demais que o código que ele roubou e vendeu para os alemães era uma versão isca. Eu tinha plantado um erro lógico profundo naquela versão, algo que só seria ativado após o primeiro mês de uso em larga escala. Mas o código real, a joia da coroa que ele tanto cobiçava,
tinha sido patenteado por mim 2 dias antes da falência estratégica da minha empresa. A reviravolta foi absoluta. O contrato de milhões que ele assinou com o conglomerado estrangeiro era agora uma arma apontada para a cabeça dele. Ele tinha vendido um produto defeituoso e roubado, e agora enfrentaria processos de quebra de contrato que liquidariam cada centavo que ele já ganhou. A recompensa gigante não era o saldo na minha conta bancária, que agora crescia com os royalties legítimos do software. Era o silêncio que se instalou na mansão. Eu via minha mãe sentada no degrau da escada, percebendo que a vida de aparências tinha acabado. Eu via Letícia chorando não por mim, mas pela perda do status dela. A surpresa final, o checkmate que eu guardei para os últimos segundos daquela live, foi o envio de um documento PDF para o e-mail privado do meu pai. Era a escritura da mansão. Através de uma empresa holding que criei durante a falência, eu tinha comprado a dívida hipotecária que ele contraiu secretamente para tentar salvar o escritório. Enviei um último áudio para o grupo. Pai, o caminhão de mudança chega às 6 da manhã do dia 26. Eu não quero os móveis. Podem levar as roupas e o orgulho que sobrou. Eu decidi que o meu lugar é em qualquer lugar onde vocês não habitem. Feliz Natal. Vocês planejaram uma piada, mas acabaram virando o meme do ano. Desliguei o notebook. O silêncio no carro era absoluto, mas a paz no meu peito era ensurdecedora. A reflexão que fica para quem ouve essa história é amarga, mas libertadora. Família nem sempre é sobre amor. Às vezes é sobre sobrevivência. Eu passei anos sendo o alvo, tentando provar meu valor para pessoas que só viam o meu preço. Aprendi que a melhor forma de vencer uma competição injusta é deixar o campo de batalha e se tornar o dono do estádio. Eles tentaram hackear a minha alma usando a minha falência como arma, mas eu hackeei o futuro deles usando a ganância deles como isca. Hoje, eu moro em um lugar onde ninguém conhece o sobrenome Silva. Eu não sou o filho do doutor. Sou o homem que sobreviveu ao Natal mais longo da história e saiu do outro lado sem nenhuma cicatriz que o dinheiro não pudesse cobrir e que o silêncio não pudesse curar. Eu gosto da vitória. É muito melhor do que